Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, a partir do verso 7. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos, cidade de Filipos, capítulo 4, verso 7, diz assim: então a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso pensai. Colocar os nossos pensamentos. Só um minutinho, irmãos. Pensa comigo, por favor, irmãos. Título da nossa reflexão diz assim: somente a paz de Deus guardará os portões da nossa alma contra o mal. Amém, irmão? Amém. O apóstolo Paulo, ele antes de ter um encontro com Jesus, com a luz, com a própria sabedoria de Deus, ele já era muito sábio, era totalmente versado na língua grega, na hebraica. Ele entendeu que as palavras têm um poder poderoso, tem um segredo dentro das palavras, as nuances, como dizem os teólogos, né? Ela carrega um poder que, uma vez que a pessoa está ouvindo e que entender o que realmente a palavra quer dizer, ela já vai ficar mais firme, ela já vai ficar mais sobre aviso, né? Porque uma vez que você ouvir uma pessoa falando em um dialeto ou em alguma língua que você não compreende, para você não vai dizer nada. Se nós aqui tivesse alguma pessoa falando inglês, a não ser que tivesse alguma pessoa que entendesse um pouquinho de inglês aqui, aí ia ter um proveito, porque essa pessoa ia traduzir algumas coisas para nós. Mas uma vez que a gente não entende o que o outro está falando, a gente fica até achando bonito, legal, aquelas palavras, mas a gente não vai compreender o que a pessoa está tentando transmitir. E além da pessoa estar tentando passar alguma coisa para outra pessoa, ainda dentro dessas palavras, ainda carrega um poder de liberdade dentro da palavra, né? Para os estudiosos, chamado da raiz, né? Etimológica, da semântica, das nuances, das raízes de tudo, né? Quando se fala amor, essa palavra amor, do grego também, ela traz um poder poderoso, né? Para a gente entender. E Paulo, antes de se converter à luz de Jesus, ele conhecia tudo ali sobre os acontecimentos ao redor de Roma, da cidade, de Corinto, de Colosso, de Filipos. E ele observava que as pessoas, eu sempre tenho pregado aqui, elas, quando dedicavam suas vidas a alguma coisa, elas se esforçavam ao máximo para poder dar a sua vida, as suas feições, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela buscava. E Paulo, quando recebeu a revelação de Deus, da graça, quando ele vai falar alguma coisa, ele sempre vai usar a palavra de Deus também, colocando como uma referência alguma coisa que acontecia na sua época. Porque quando ele falava essas palavras, as pessoas que entendiam a palavra grega, imediatamente já compreendiam o que o apóstolo queria dizer, ficavam firmes ali. Precisava Paulo estar quebrando aquele pensamento, aquele argumento, precisava estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, tentando trazer para vocês, porque nós não entendemos de grego. Mas graças a Deus nós não falamos grego, né, irmão? Mas graças a Deus que Deus tem deixado, tem levantado pessoas para estudarem muito, e isso tem
nos dá acesso, né? Eu estou trazendo aqui, ali, minha mensagem, né? Do domingo, né? Para a memória, para Jesus, sobre o que Paulo quer dizer quando ele diz assim, irmão, coloca aí, versículo 7, Filipenses 4, verso 7, rapidinho, nós vamos. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os corações e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Paulo, quando usa essa palavra, a paz, né, porque aqui, pelo menos só nesse texto, tem 3 palavras-chave, onde Paulo, ele observava o que estava acontecendo na sua época, e ele queria que os seus ouvintes entendessem que a palavra de Deus tem o poder de nos guardar, de nos manter firmes em qualquer circunstância da vida, de qualquer pressão, porque Paulo observava que havia um tipo de paz naquela época, em Roma, nas cidades vizinhas, né? Eu não escrevi, mas Deus está me lembrando que existia a paz, né? Paz romana, não é lembrando agora, uma paz que eles pregavam, tentavam passar para a vida das pessoas, a paz romana, a paz secular, onde a pessoa ia entender que a paz que ela precisava tinha que estar fundamentada em uma boa circunstância, em uma aprovação de uma pessoa, de um imperador, de uma pessoa, e assim sucessivamente. Essa é a paz humana, né? Paz humana, que vem do grego também. E nós temos também visto que nesse mundo hoje há um tipo de paz. Certo, irmãos? É tão bom quando a gente somos apoiados, bom quando a gente somos correspondidos em qualquer área da vida, é bom demais. Mas nem sempre acontece. Eu coloquei aqui que é bem fácil de uma pessoa perder a paz e a alegria. Mas podemos sair daqui hoje encorajado com o sermão do irmão Maicon, e esse aqui que Deus está tentando fazer com que eu passe para vocês. Nós podemos sair daqui alegres, satisfeitos e com o entendimento de que essa palavra vai continuar nos guardando e vai continuar evitando que nós venhamos ter desafios, pressões. Não vai, mas ela vai nos ensinar o segredo de nós mantermos nossa paz quando nós deixarmos e permitirmos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, venha reinar sobre nossas almas. Eu tenho enfrentado algumas coisas, não vou falar aqui, não vim falar sobre isso, mas eu tenho notado no sentido que eu estou bem, estou feliz, não pelo que tem acontecido, mas pelo que Deus tem feito para que eu venha ficar firme, feliz, alegre pela circunstância, mas por Jesus Ele está me dando capacidade de eu controlar a minha mentalidade. Quando Paulo diz que a paz de Deus guardará os vossos corações e mente, Paulo está chamando nossa atenção que a força motriz de uma pessoa natural, uma pessoa espiritual, é a sua mente. Amém, irmão? Esse é o espírito, fala mente, e o espírito fala do ser espiritual que há em nós. Não estou falando do Espírito Santo, do espírito que Deus colocou dentro de nós, e que aquele espírito carrega um poder de inteligência poderosa que, se eu não entender que ele precisa de um guarda, de um agente protetor para estar 24 horas dentro da minha mente, do meu espírito, para guardar os portais da minha alma, onde todo dia coisas que eu ouvi tentar, eu vou estar bem fácil, bem vulnerável, bem receptível a centenas de coisas e situações que poderá me deixar para baixo. Posso ouvir sermão agora, posso ouvir o sermão mais tarde, posso receber um presente mais tarde, posso receber um abraço da minha filha, posso ouvir que meu filho está melhorando, mas se você não entender que você precisa permanentemente permitir que a paz de Deus converte seu espírito, aqui e ali você vai perder sua alegria, vai perder sua paz. Estão me compreendendo? Porque é bem fácil perder a paz. Eu acredito que alguns de nós nessa semana, até mesmo hoje, estávamos felizes, mas quando de repente alguém disse coisa contra nós,
ou na nossa frente, ou por trás, ou fez coisas contra a nossa vida que imediatamente isso nos tirou daquela paz, daquele equilíbrio, daquela firmeza em Deus, e começamos a dizer coisa, pensar coisa, fazer coisa do qual nós nos arrependemos. Será que aconteceu com algum de vocês? É verdade. A palavra de Deus é relevante, não tem como escapar. Nós estamos num mundo que todo dia está tentando nos pressionar. Você sai daqui feliz, você vai ver seu celular, de repente é uma notícia ruim. Se você não tiver a mente guardada na palavra de Deus, você vai acreditar em tudo que é besteira. É terrorismo de todo lado, né? Tenho visto coisas que não dou mais nem atenção, quase direto. Certo? Tudo isso que entrar na sua mente, na sua alma, onde há uma porta, as janelas, mas você não vai evitar de ver, porque aqui ali você vai estar em alguns lugares, eles vão estar falando dessas coisas, eles vão estar mostrando essas coisas, você não vai procurar, você não vai ouvir. É por isso que Deus te chama para que você venha permitir que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, venha guardar a sua alma, a sua mente. E para quando o diabo vier tentar infiltrar pensamento de fraqueza, venha colocar coisas na sua mente, através de pessoas, através de vídeo, através de música, seja lá o que for, em circunstância, isso não vai te dominar, porque a paz de Deus excede todo o entendimento humano. Dá para compreender? Quando o apóstolo Paulo usa a palavra a paz de Deus, eu vou dizer aqui o que significa em grego. A palavra paz em grego é uma palavra composta de duas palavras, que é falar de duas formas, né? Um H1, né? É Uper, não é? Uper e Epsilon, certo? Pena que eu não tenho aqui ainda material bastante para colocar na mídia ali, certo? Quem quiser depois poder pegar essa agenda, vai. Tá aqui, ó. Vamos colocar assim: Uper ou Uper. É uma palavra, a primeira palavra de paz, e Paulo está falando para mim, para você, Uper e Epsilon. S-A-O. Não é eco, não, é Epsilon, certo? É o grego, que é a palavra composta, né? E a primeira palavra, que é Uper, significa sobre, acima e além. É tipo hiper, né? Mas é Uper, está além, elevado, vai gravando esses detalhes. Essa é a paz. Quando você entende esse segredo, você vai ver que a paz de Deus sempre vai estar acima de qualquer circunstância, vai estar acima dos teus pensamentos de fraqueza, vai estar acima dos desafios, de problemas, de qualquer coisa, vai estar sempre acima. Ele diz assim: a paz, que é grego, Uper, que quer dizer está acima e além. Ele descreve algo que está muito acima da medida dessa paz de Jesus. Essa paz carrega a ideia de superioridade, algo que é ao máximo, supremo, acima de tudo, de primeira classe, a paz de Deus, primeira linha, maior e mais alto, superior, preeminente, dominante, incompatível, tudo isso e outras coisas mais, que é muita coisa. Isso está embutido dentro dessa paz que é de Deus, ela está acima de tudo. Quando você entende isso, você não pode fraquejar diante de circunstâncias insignificantes. Você pode até dizer: mas eu não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que está acontecendo, meu querido amado. Uma vez que você se conecta a Jesus, que você já se conectou, uma vez que você permite que essa palavra ela permeie a tua mente, a tua alma, e tu crê no dono dela, nesse momento você está dando liberdade para ela se erguer, se elevar, andar, permear todos os teus pensamentos. Isso, e aí onde está o segredo? Onde as pessoas naturais não compreendem, porque as pessoas naturais que não compreendem sobre a paz de Deus, que é viva e que está acima da paz do mundo, ela não compreende quando ela é desafiada por uma circunstância, quando uma pessoa abandona ela, quando o emprego vai embora, quando as pessoas tentam impressionar e caluniar, como ela ainda não tem o entendimento dessa palavra da paz, que excede todo o entendimento humano, ela vai deixar totalmente abertos os portões da sua alma, da sua mente, e todas as fraquezas do inimigo vão entrar dentro da mente dela e vai convencer ela que ela está quebrada, que não vai mais
frente, que não vai melhorar, que ela é imprestável, que não adianta, que não tem mais jeito, é o fim, e ela fica aberta para aquilo ali, porque dentro dela ela não tem a paz sobrenatural que, uma vez que o homem espiritual é desafiado e ele crê na palavra de Deus, na paz de Deus, ela automaticamente ela já toma lugar e ela já se ergue, ela já entra em ação para poder bloquear esse bicho do inimigo, para que ela não entre na tua alma e te domine, e você venha a viver o que ela está insinuando você a fazer. Amém, irmão? Amém. É por isso que você tem ouvido pessoas que têm desistido da vida. Às vezes até é proibido a gente falar, né? Não falar, isso que é proibido falar, suicídio, essas coisas todas, né, irmão? Estão limitando tudo. Você está compreendendo o que eu estou tentando passar? Amém. Pastor, eu tenho isso tudo dentro da palavra, por que que muitas vezes eu não estou sentindo? Porque eu já ouvi tanto, mas eu não estou conseguindo nem manter firme, estabilizado, enraizado, quando eu sou pressionado. Agora aqui é mais uma porção, né, que Deus tem me ensinado. Eu já li várias vezes, já me alimentei lendo comentários, né, copiado isso aqui. O rapaz falou lá no contexto dele, e é limitado. Na hora eu olho para o verso e Deus vai me dando mais. Eu sempre quis e pedi que Deus me desse meu próprio sermão, ele me dá uma ideia, o cara me dá uma ideia, uma luz, e eu vou trazer para o contexto. Meu contexto é o mesmo seu, certo, irmão? E aí ele vai me dando aqui, eu já entendi o que eu tenho que passar, e eu creio que Deus também está trabalhando na sua alma para você entender. Você não vai gravar tudo, mas você vai, se você prestar atenção no começo e fim, dentro da sua alma, no seu espírito, Deus vai fazer com que fique aquela linha imaginária, aquela ideia principal do sermão que eu estou tentando passar para você. E eu creio que o Espírito Santo vai te lembrar no momento que o inimigo quiser encontrar uma brecha na tua alma, no teu espírito. Te garanto que ele vai te lembrar, Jesus Cristo, amém? Amém. Obrigado. Louvado seja Deus. Então a primeira palavra é Uber, né, que é acima, além. Só em você saber que a paz de Deus está acima de tudo, não tem mais como você estar fraquejando, se rendendo ao inimigo, ao problema. A outra palavra, da palavra paz, é Epso, né, irmãos, que significa eu tenho, você tem. Então, Deus está dizendo que Ele tem uma paz que quer governar a alma, a sua alma e a cidade dos teus pensamentos, do teu espírito. E quando você conecta essas duas palavras, tanto Deus vai te dar paz, como você também vai reter, você vai conseguir agarrar, né? Isso significa eu tenho, é alguém que detém algo como posse, aquele que mantém e possui e segura, e ele adquire, né, irmão? Essa é a real paz, essa é a real paz que está além de qualquer paz e alegria ou bem-estar que esse mundo secular possa lhe oferecer. Agora, por que a paz de Jesus é superior às outras pazes do mundo, às pazes do mundo? Eu já falei, porque as pazes que existem no mundo, a paz secular, ela está fundamentada em pessoas, em coisas, em circunstâncias, em acreditação, em uma lista enorme de seguidores, e aquela coisa toda. A paz natural ela está se sustentando aí, mas não permanece. Amém, irmão? Amém. Amém, amém. A paz natural ela precisa de momentos favoráveis, precisa da pessoa todo dia estar, você é o máximo. Legal. E serve para nós tratarmos o outro dessa forma. O Júnior tratando a Toinha, eu tratando o Júnior, o pastor tratando a pastora. Pastor, por que não acontece? Eu acredito que alguns de nós vão ler o homem, ou a mãe para o filho, está tentando sempre agradar, mas às vezes a outra parte não está relacionando. Amém, irmão? Amém. E há uma dificuldade nisso, porque cada um é individual, cada um vai prestar conta diante de Deus. É verdade, Senhor. Amém? Amém. Sempre quando você vai em algum lugar, onde você vai resolver sobre um documento, alguma coisa, estou num lugar organizado, você vai ver pessoas com algumas patas aqui, com alguns coletes, dizendo o que eu posso te ajudar. Não, o que eu posso te ajudar, certo? E esse seria algo para nós. Isso é algo que é para nós, o que eu posso te ajudar, e tu vai te dar para cá, o que eu posso te ajudar, e nós vamos caminhando juntos.
nesse relacionamento cristão, relacional, de amizade e tudo, isso não deve haver essa competição. Eu sou melhor, eu vou chegar lá, eu vou fazer um monte de ponto. No relacionamento não é quem faz mais ponto, é para quem ajuda mais o outro. Se você não ajuda, Deus sabe. Certo, irmão? Não sou perfeito, mas é difícil. Sempre quando eu estou falando com o pastor ou com qualquer pessoa, você sabe isso bem. Não vai, eu digo assim, quando eu quero dizer alguma coisa que eu tenho aprendido, assim, eu acredito que esse negócio de dizer como foi seu dia, estou pregando sobre relacionamento, estou pregando aqui quando a paz de Jesus Cristo reina no nosso coração. O Satanás não vai colocar os venenos dele para fazer com que você seja uma pessoa que Deus não quer que você seja. Eu digo assim, mas só funciona em filme e novela. Às vezes eu até acho graça. Eu não vi isso em nenhum livro, mas já vi muitas novelas no passado, filmes românticos, mas parece que não funciona na vida real. A gente perguntar como é que foi o dia do outro. Amém, irmão? Será que eu estou intercessando bem? Amém. Como é o seu dia? Você já almoçou? Você já jantou? Já perguntou? Mas isso é muito lindo, irmão. Pastor, vai ser vocês aqui, o camarada vai e bate na mão, e a camarada também. Faça. E o outro devia vir também do mesmo jeito. Aí o negócio ia melhorar. Na Bíblia tem um segredo onde o homem tem que conhecer o seu posto, o seu lugar, e a mulher também. Quando os dois se conhecem, dá tudo certo. A mulher sabendo quem ela é em Jesus, porque ela deve ser com o seu esposo, não é tapete, mas sim uma auxiliadora, e assim vai. Eu já vou dar para você armadura. Mas se não fizer assim, não dá certo. É bem para tudo que ela é um cabo de guerra. Vamos puxar quem puxa mais forte. Às vezes alguém me diz assim, pastor, você não fala com a sua família, mas eu prego os sermões que tem muita coisa que vai dentro, certo, das necessidades de família, enfim, é assim não. Dá para compreender? Se você estiver filtrando que Deus está me dando, você vai levar para a sua vida. Eu creio que muita gente tem melhorado aqui. Tá certo, irmão? E aí, vamos aqui para frente. Então, a paz natural do mundo, ela é baseada em coisa, mas Jesus disse que não é assim. Lá em João 14, 27, diz o seguinte, João 14, 27, tem alguns versículos que eu estou aprendendo a pregar em nome de Jesus, em dois versículos, porque se eu for falar 30 capítulos, não vai dar mais não, porque só em Filipenses na pregação para mais de um. Aleluia. João 14, 27 diz assim: eu deixo com vocês a minha paz, eu estou indo para o céu, já cumpri a obra do Pai, eu nasci do Espírito Santo, vivi uma vida toda sem pecado, morri e ressuscitei, agora vou para o Pai, vou voltar. Eu vou deixar com vocês a minha paz, eu dou a vocês essa paz, não dou ela como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Ele diz: eu te dou e deixo essa paz que é a mesma paz que o apóstolo Paulo está dizendo lá, a Uper Exo, quer dizer, a paz que está ali, porque a partir que Jesus foi para cima, se elevou, ele está dizendo que essa paz, ela vem de cima. Eu não coloquei aqui não, mas não está na hora, ela vem de cima, e você não pode procurar seu bem-estar só na terra, as suas aprovações, você não pode procurar as respostas para os seus problemas só na terra, porque elas se encontram no céu. E quando você tem o dono dessa palavra dentro de você, você pode acionar o reino do céu, pode falar com ele, que ele vai te dar a sabedoria necessária para você saber lidar contigo mesmo logo e depois com as pessoas ao teu redor. Amém, irmão? Amém. Em nome de Jesus, diga assim: a paz de Jesus. A paz de Jesus É uma paz que transcende, supera, e excede, e se eleva, vai mais além de qualquer tipo de paz que este mundo possa oferecer. Amém? Amém. E a verdade é que as pessoas podem procurar, pode perseguir sua alegria em outras coisas, sua paz em outros lugares, em pessoa, ela não vai encontrar muito, porque o mundo está quebrado. Você não vai esperar, você que busca a paz de Jesus, você não pode esperar que a sua paz, a sua felicidade vai estar lá na Belete, certo, irmão? Vai estar lá no Paraguai, no Cantonário, ou até mesmo lá na Pracinha. Não está, ela está dentro de você, porque quando Jesus foi personado, os discípulos disseram assim: Senhor, quando é que vem o teu reino, o reino do paz? Ele disse: o reino do meu reino não vem do norte, nem vem do leste, não vem daqui nem daquela. O reino de Deus está dentro de vocês. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Ele diz assim: a paz que vocês precisam não vem nem lá do leste, nem vem da Bahia, não vem de Sobral, não vem de Camusim, ela está bem perto de
você que vai levar paz para esses lugares. Isso vai contra a nossa natureza, isso vai contra o natural, porque nós queremos encontrar paz lá nos lugares, aqui, ali, mas Jesus disse: está dentro de ti. Está dentro de você, age com essa paz. Ela quer se erguer, quer ser elevada, ela é viva, porque ela é de Deus. Haja com paz, haja com alegria. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus, vamos para frente. Então, a verdade é que essa pessoa não vai ficar. Não há nada, absolutamente nada no mundo que possa se comparar com a paz de Deus. Paulo continua a nos dizer que a paz supera e transcende todo entendimento. A palavra entendimento é a segunda palavra-chave desse texto. Esse texto também de Filipenses. Primeiro é a paz, que eu já falei. E segundo, essa paz guardará os vossos entendimentos, aí que vai melhorar, certo? A palavra entendimento do grego é nous, N-O-U-S, portuguesado, nous, né, irmão? O grego aqui eu não vou conseguir ler na palavra grega. Nous, né? Vou até depois procurar os vídeos e vou pedir para o Google lá, vou dizer o grego e vou falar para ele, quando ele disser, vou falar mais próximo. É nous, o que quer dizer o quê, pastor? Diga assim, que quer dizer a capacidade de pensar corretamente e compreender e descobrir a fonte de qualquer coisa. Certo? Amém? Amém. É isso, pastor. Tem pessoas que têm um entendimento muito elevado no mundo secular, mas se ela não tiver essa paz que vai direcionar, vai trabalhar no seu entendimento, ela vai usar que ela tem seus entendimentos, seus recursos só para fazer besteira, para derrubar os outros, para humilhar. Mas quando nós temos a palavra entendimento, né? Quando a paz de Deus entra nas nossas mentes, que é o nous, né? O grego, essa palavra, a paz de Deus vai nos dar a capacidade de pensar corretamente a respeito das coisas. Ela guardará nossas emoções, enfim. Paulo está dizendo que somente a paz de Jesus guardará nossas mentes de ser controlada pelo mal. Eu já te falei que a força motriz, a base de tudo, né, do ser humano, depois de Deus, é sua mente, é sua alma, é seu espírito. E uma vez que ele não é controlado, uma vez que ele não é monitorado, né, pela paz de Jesus Cristo, ele não é dirigido, automaticamente você pode ser liberado por qualquer tipo de bobagem, de besteira, de fraqueza, de coisas tóxicas dessa terra. E Paulo está dizendo, você tem uma mente, uma capacidade que Deus te deu já, naturalmente quando nasceu. E agora quando você se conectou ao Espírito Santo, a Jesus, agora você possui a mente de Jesus Cristo, você possui os poderes espirituais, celestiais. Você agora não é mais limitado só aos seus pensamentos, só à sua vida natural, emocional. Agora você carrega dentro de você a mente de Jesus. Eu vou já mostrar. Certo, irmão? Quando Paulo afirma que a paz de Deus vai guardar todo o nosso entendimento humano, ele quer dizer o seguinte, olha em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, não está longe não, que vai melhorar. Eu estou batendo nessa tecla para você gravar os pontos principais. Diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor Jesus para que possa instruir e ensinar ele? Nós, porém, temos a mente de Jesus Cristo. Irmão, não pude falar de vocês como espirituais, certo? Mas como carnais, como crianças de Cristo, porque a mente deles não havia ainda sido desenvolvida nessa mentalidade de Cristo. Eles estavam ainda presos à velha versão de Adão, eles estavam presos à velha mentalidade corrompida. E Paulo disse, com tantas coisas para dizer para vocês, que agora eu carrego essa paz, esse espírito, esse entendimento, eu quero passar para vocês, já vocês não estão entendendo, mas vai chegar um momento, certo? Nós temos uma parcela dos pensamentos de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Isso se refere à nova capacidade de pensar, raciocinar, entender coisas, compreender coisas que o homem natural não compreende. Vai entender, irmão? Amém? Diga assim, porque a mente é a fonte de todas as emoções humanas. Em grego, a mente se refere aos poderes internos de uma pessoa. Amém? Onde ela pode reinar sobre circunstâncias, seja lá qual for, e pode também ser algemada, poderá ser escravizada por circunstâncias que
que você não vai ser descendente de Cristo. Você vê muitas pessoas inteligentes no mundo, seja lá no mundo profissional, acadêmico, secular, cineastas, tudo pessoas com a mente brilhante, mas como elas não carregam a parte crítica na sua mente, pastor, não vai fazer exceção, não vai julgar. Tem pessoas que é muito inteligente, que fizeram grandes invenções, que fizeram filmes maravilhosos. Dê uma olhada pelo YouTube que você vai ver. Mas essas pessoas, elas se apoiaram no seu próprio entendimento, no seu conhecimento e deram cabo de suas vidas. Paulo foi, irmãos. Pessoas grandes, irmão, pessoas que Deus encheu de sabedoria, mas elas quiseram fazer a vida do jeito delas. E no final das contas, não era porque elas não queriam, não é porque elas não entendiam, não sabiam quem tinha Deus, a mente maior, é porque elas quiseram fazer o nome só para elas mesmas. E acabaram na sarjeta, acabaram mesmo totalmente destruídos. Eu poderia passar a noite todinha dizendo o nome dela, não vou dizer por ética, são pessoas grandes, pessoas da música popular, pessoas dos filmes. Eu poderia aqui, ó, não, eu leio um bocado de coisa. Teve algumas delas que, sabendo que a vida não era só aquela, elas correram para Deus. Jesus, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ou foi o segundo, Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, ele estava numa depressão tremenda no meio da presidência dele, do trabalho dele, e ele se agarrou com a Bíblia, pode puxar no Google que tu vai ver. Ele disse só uma maneira de escapar dessa depressão maldita, é essa palavra que eu escuto sendo pregada. E se essa palavra me afastar desta ansiedade, eu estou derrotado. Ele se agarrou com ela, ele viveu para ela e ele venceu a ansiedade, a depressão e o vazio da alma dele. Foram centenas e milhares de pessoas que já passaram por isso. Mas quem disse não para a Bíblia e viu ela como um livro de quadro, um livro humano cheio de falha, elas foram para a lona. Hoje nós temos a internet para saber disso. Pessoas altamente brilhantes, pessoas grandes mesmo, que poderiam ter feito muita coisa para Jesus, mas elas viveram suas próprias vidas. Certo, irmão? Glória a Jesus. É bom demais, irmão, ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, diga comigo. Por isso, Paulo está nos dizendo que a condição da mente de uma pessoa determinará a condição da vida que ela irá viver aqui e além. Amém? Paulo nos conta que a paz poderá fazer por nós. Ele diz: a paz guardará as vossas mentes. Ó, viu, irmão? Já falei em paz, falei em mente, e agora a palavra terceira é guardar. A palavra guardar em grego é prórios, certo? P-H-R-O-U-R-E-O, certo? Se for um F, prórios ou prórios, é um termo militar, que eu estou já terminando. A palavra prórios, porque Paulo ele olhava para as coisas, a época da Grécia, tudo, e ele sabia o que estava dizendo. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque o grego é rico. E quando nós compreendemos o significado da exegese, que o texto quer dizer, a palavra quer dizer, a gente já fica firme. Rapaz, eu estou não é agarrar com ela, porque essa palavra é de Deus. É prórios, que quer dizer um termo militar que expressa a ideia de um soldado que permanece fielmente em seu posto, em algum lugar. O imperador romano e outros imperadores, eles davam ordem aos soldados, aos guardas, para ficar em alguns lugares, algumas repartições, ali que continha armas, tesouros, talvez a família real deles lá, e eles davam ordem: não saia por nada. Eles colocavam um ou dois ou três, uma patrulha, uma escolta, e diziam: não saia daí, mesmo que alguém venha me matar. E eles eram fiéis, eles não saíam daquele local, e tudo que ia passar por lá, ou sair, era passado por esses guardas, e se não fosse aprovado, não passava. Paulo usa essa palavra dizendo que Deus, com a parte de Deus, ela vai guardar nossa alma, toda a nossa vida. E a palavra prórios, que quer dizer que a parte de Deus, ela é viva, ela é não um só soldado, um guarda. E o salmista Davi veio na minha cabeça, o salmista Davi disse assim: ele nos guardará, guarda de Israel, ele não dormita, ele não cochila, ele passa o dia e a noite sobre estreitas, sobre campanha, na guarita espiritual, para nos proteger de todo e qualquer ataque do mal. E a paz de Deus, ela é viva, ela é como guarda. Quando você deixa ela, permite que ela venha governar sua alma, sua mente,
seja lá onde for, que é corrosivo, que quer entrar nos portais da tua mente, automaticamente, se você está sendo preenchida o tempo todo pela palavra e a paz de Deus, ela se armará imediatamente e ela vai estar de guarda nos portais da tua mente, da tua alma, e ela vai filtrar, ela vai dizer para você, Deus vai dizer para você, para aquele argumento do mal, pare aí, stop. Demônio, você não vai entrar, nem se filtrar, nem permear a mente dessa pessoa, porque eu tenho dado a mim espaço de guardar e preencher sua mente. Você não passa porque você é corrosivo, você é do mal. Você vai ser liquidado agora. Amém, irmão? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Creio, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Todo mundo glória ao Senhor Jesus. Estou terminando hoje. Então, ela fica em seu posto, né, irmão? Os portões da cidade, para guardar e controlar tudo que entra e que sai. Sem a aprovação de Deus, elas não entram e nem saem. Né? Amém, irmão? Amém. Ninguém entrará ou sairá sem a sua permissão ou aprovação. Paulo está usando a palavra próprios para nos dizer que, se permitirmos a paz de Deus em nossas vidas, ela permanecerá nas portas de nossas mentes, alma e coração, agindo como guarda para controlar, monitorar tudo que tenta entrar para destruir nossa vida. Diga assim comigo: quando a paz de Deus nos governa, nada de mal pode passar sem essa guarda divina, sem a aprovação de Deus. Amém? Amém. Essa é a boa notícia. Deus quer que você e eu vivam pela paz sobrenatural de Deus, paz que o inimigo não tem acesso. Amém. Aleluia. Ele não tem acesso a você, a seus filhos, a sua família. Ele não pode colocar situações na sua cabeça que vem deixar em pânico, certo, irmãos? Ansiedade, porque quando damos lugar e permissão a Deus em nossos corações, o inimigo já perdeu o lugar, já perdeu o poder dele sobre nossas vidas. Vamos ler o que diz na parafrase expandida, que é só essa leitura. Eu vou terminar. Tudo que eu já falei está resumido nesta leitura de uma parafrase que eu estou ainda tentando alcançar. Porque o livro que eu leio só só um versículo. É aquele que diz assim, ó, vamos ler uma parafrase expandida, Filipenses 4:7, tem assim: e a paz de Deus, uma paz tão maravilhosa que não pode ser comparada a nenhum outro tipo de paz. Uma paz que se destaca e se eleva muito acima e além de qualquer coisa que a mente humana possa pensar, raciocinar ou produzir por si mesmo. Esta paz estará na entrada de seu coração e mente, trabalhando como guarda para controlar, monitorar e filtrar tudo que tenta acessar sua mente, coração e emoções para te levar para o fracasso. Esta é a tradução. Amém, irmão? Uma pregação. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Por isso, quando a paz de Deus opera em você, ela domina sua mente, sua vida, porque ela vive dentro de você. Ela se ergue, ela se move, ela é viva, ela se expõe, ela fica na porta do seu coração, impedindo que os ataques do inimigo e do sistema corrompido se espalhem sobre a tua vida. O demônio pode tentar ao máximo encontrar um acesso na sua mente, dizendo: você é um medíocre, você é um problemático, não vai dar certo, você está quebrado. A paz guardiã de Deus guardará os seus pensamentos. Amém. E vai paralisar os esforços do inimigo. Vamos decretar juntos isso. Portanto, eu tenho que me certificar. Se de fato a paz de Deus está governando a minha vida, em todas as situações que eu enfrento hoje e todos os dias, eu tenho que deixar a paz de Deus se erguer para dominar o meu coração e minha mente, porque só ela pode monitorar, filtrar e aprovar tudo que deve entrar na minha alma e o que não deve entrar na minha alma. Amém. Amém. Eu estava lá em casa semana, eu sei que às vezes é difícil, meu celular não está bom, você sabe que eu pego, boto para um lado, boto para o outro, está quebrado, mas eu vou agitar. Se você puder, aqui e ali, salvar uma dessa e jogar no Facebook, até rapidinho, porque é importante estar aqui
que está aqui talvez algumas semanas, não vamos ter mais essa mensagem. E lá no futuro pode ajudar a pessoa. Nós perdemos pelo menos umas 800 mensagens no Facebook, apaga tudo. Estamos começando do zero. Assim, meu família, se você puder salvar a de quarto passado, foi domingo, foi muito bom também, escolas estratégicas, igual as coisas, como é que o inimigo coloca. Não é que demora não, né, meu família? Faça isso. Joga no Facebook. Se ele instruir lá, bem, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte. Porque depois a gente vai ver que outras pessoas vão ver. Ou alguém vai tirar um postezinho, vai fazer um vídeo. Porque depois que perder, tem mais jeito. Não é assim, meu família? Se você fizer isso, Deus vai abençoar muito. Eu sei que você está fazendo, mas Deus está me falando, incomodando. Aí eu tentei baixar uma paralisar dele, eu desisti. Mas eu vou tentar ajeitar no celular para ajudar também. Eu sei que é muita coisa. Se você puder, essa e outras que eu tenho pregado aqui em termos desse estilo aqui de pregação aqui, maravilhoso, viu? Para a glória do Pai. E vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Eu vou convidar o irmão Reginaldo para fazer essa oração. Então, a irmã Márcia, me ajude, irmão Márcia, vem fazer essa oração. Deus me pediu para ele chamar ele. Não é história, não. Mas só que eu ia chamar, mas está corrido mais, eu acabei percebendo. Mas Deus, o Senhor chamou meus irmãos para fazer a oração. Amém. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos e conectar com Deus, entregar tudo para Deus nessa noite. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. É verdade, Senhor. Eu sei que Obrigado. muitas vezes é difícil. A caminhada com Cristo não é fácil. Nós sabemos que tem batalhas, obstáculos, o inimigo sempre vem para nos fazer desistir. Verdade, Senhor. Mas quem está conosco é maior do que qualquer problema. Nós cremos, Senhor. E nós temos que estar firmando a cada dia nele, né? Porque nós sabemos que o inimigo quer a todo custo que nós desistimos dessa caminhada. Verdade. Mas se nós estamos firmados com Deus, não há nada que possa abalar a nossa fé. Amém? Amém. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado. Meu Deus, quero primeiramente te agradecer, Senhor Jesus, por estar mais esta noite em tua presença, Senhor Obrigado, Jesus. Senhor Jesus. Te dando graça a cada dia, Senhor Jesus. Que apesar das circunstâncias, Senhor Jesus, que nós passamos, Senhor, está conosco a cada momento. Pode não ser fácil, Senhor, mas nós estamos aqui para te servir. Então, meu Deus, nessa noite eu quero te apresentar as pessoas que estão assistindo através da live, Senhor Jesus. Que o Senhor vá de encontrar cada uma delas, Senhor Jesus. Eu não sei qual a necessidade delas, Senhor Jesus. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe e vai, Senhor Jesus, e supra a necessidade de cada um. Aqui também, Senhor, eu quero te apresentar cada irmão que aqui se encontra, Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando, continue nos dando sabedoria a cada dia, discernimento da tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar a perdoar, Senhor Jesus, e também nos ensinar a liberar o perdão, porque é essencial e primordial na nossa vida. Meu Deus, toma, Senhor Jesus, o pastor dessa obra em tuas mãos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus. Repreende toda e qualquer situação, Senhor Jesus, que tenta tirar o foco dele, Senhor Jesus, da tua presença. Senhor, assim também eu te apresento os nossos familiares, Senhor Jesus. Porque tem muitos, Senhor Jesus, que ainda não te servem, Senhor Jesus. Então, Senhor, vai de encontro a cada um deles nessa noite, Senhor Jesus. Envia o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. E repreende, meu Deus, todo o mal. Repreende, Senhor Jesus, a cilada do inimigo, Senhor Jesus. Repreende as obras malignas, Senhor Jesus. Meu Deus, toma cada um em tuas mãos, Senhor Jesus. Senhor, abençoa as nossas crianças, Senhor Jesus. Repreende, meu Deus, todo mal. Repreende toda enfermidade, Senhor Jesus. Abençoa também os nossos adolescentes, Senhor Jesus. Pois o mundo aí fora ele é cruel, Senhor Jesus. Então,
Os que se seguem, Senhor Jesus, que continuem firmados em teus caminhos. Os que ainda não te seguem, Senhor, traz eles ao teu encontro, Senhor Jesus. Meu Deus, nessa noite, eu sou grata, Senhor Jesus, por cada louvor que foi entoado nessa noite. Senhor, por cada palavra que foi dada, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Porque a tua palavra é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Nos leva para os nossos lares em paz, Senhor Jesus, em segurança. Nos dá uma semana abençoada, Senhor Jesus. Que seja cheia da tua presença, Senhor Jesus. É assim que eu te peço, Senhor, e pela fé eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com suas mãos e recebam a paz de Deus, que recebe todo o entendimento. Nós falamos nessa noite que a graça e a paz do nosso Senhor, que Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações e a alegria do Espírito Santo de Deus possa repousar, permear toda a nossa alma, desde agora e para todo sempre. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. A paz de Jesus, a paz do seu irmão, e a graça e a paz do seu irmão. Amém? E até quarta-feira, se Jesus permitir. Como melodia, ele me encontrou, me ensinou uma canção que me libertou dos meus inimigos.